Ao longo destas últimas semanas, eu tenho estado a fazer um percurso umas 2 semanas. Primeiro, nós falamos acerca da importância que há de ter reconciliação das nossas famílias. Não sei, quem esteve cá neste percurso todo consegue lembrar estas mensagens da importância de haver reconciliação familiar entre os pais e os filhos, filhos e pais, entre nós e Deus. Há uma importância, uma urgência que nós sejamos ministros de reconciliação. Amém? Lembram-se disso? Semana passada, Deus levou-nos num percurso a identificar-nos como homens de Deus. O que é que isso significa? Glória a Deus, não é, Elson? Há algumas mulheres dizem glória a Deus também. E Deus é bom porque Ele tem um plano perfeito. Nós podemos achar que o nosso plano é bom, é perfeito, mas o plano de Deus é muito maior. A única coisa que nós temos que fazer é reconhecer isso. E dizer, ops, o plano de Deus é melhor do que o meu. Eu vou corrigir o meu plano de acordo com um plano melhor. Se nós continuamos o nosso próprio plano, é um caminho que eu posso talvez chamar de maior tolice humana. É quando nós seguimos o nosso próprio caminho. Por isso que há tanto desastre neste mundo. É que há tanto mal a acontecer. É quando nós achamos que nós temos razão como homens e como mulheres de Deus. E hoje vamos falar acerca das mulheres. Eu sinto-me um bocado limitado, vocês podem compreender, a falar acerca deste tema. Acerca das mulheres, porque eu não sou mulher. Eu sou homem, com muito prazer em ser homem. Mas hoje nós vamos falar acerca de mulheres. O que é ser uma mulher de Deus? Então, porque eu estou um bocado limitado no meu entendimento da matéria, eu vou cingir plenamente e unicamente da palavra de Deus. A palavra de Deus vai se revelar hoje, vai se manifestar e vai se ensinar como é o plano perfeito para as mulheres de Deus. Qual é que é o plano de Deus para as mulheres? Hoje em dia há muita confusão no ar. Há a confusão das mulheres que querem ter direitos, igualdade. Há grandes confusões, grandes conflitos no ar. E esses conflitos já me vieram realmente por causa de uma diferença de direitos e de igualdade que tem havido entre os homens e as mulheres. Para nós termos uma clara ideia de que é a vontade de Deus, nós temos que voltar para o manual da vontade de Deus, que é a sua palavra. Senão, nós estamos a tirar ideias da nossa sociedade, do nosso passado, do que nós vemos, do que nós ouvimos, e é um lugar muito perigoso. É um lugar de grande dúvida, de grande margem de interpretação. Então hoje nós vamos voltar à palavra de Deus, de que é a vontade de Deus ao ter este ser lindo e maravilhoso, ser a mulher. Gênesis 1, versículo 27 e 28. Eu mencionei isto semana passada, vou voltar novamente. Diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas está assim a referir que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E depois, em versículo 28, Deus dá a missão desta humanidade, do homem e da mulher. Diz, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre todos os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move debaixo da terra. Então, mais uma vez, nós vemos aqui que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher foram dados uma responsabilidade divina, soberana da parte de Deus para viverem aqui nesta terra. Os dois têm a mesma característica, homem e mulher, criados à imagem e semelhança de Deus. Os dois têm a mesma responsabilidade de encher e dominar sobre a terra. Então, se os dois têm a mesma semelhança, a semelhança de Deus, têm a mesmo plano, a mesma responsabilidade, significa que os dois têm a mesma capacitação.
Senão, Deus ia dizer, eu dou o homem poder de domínio, eu dou à mulher o lugar de submissão. Não, mas Deus disse, não, eu criei o homem e a mulher, a minha semelhança e a minha imagem, e depois Deus colocou-os na terra para dominar e frutificar e multiplicar. Então os dois têm a mesma semelhança e os dois têm a mesma responsabilidade. Amém? Estamos juntos nisto? Amém? Aleluia. Primeiro passo já foi. E depois nós vemos que o homem e a mulher foram criados de igual forma, mas são criados bem diferentes. Quem consegue dizer amém e aleluia? Amém. Nós não queremos ser iguais, nós queremos ser bem diferentes. Então vamos ver esta diferença. Gênesis 2, versículo 18, e depois pegamos no 22 a 25. Gênesis 2, 18 diz assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora que esteja com ele, como diante dele. Versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem e formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apagar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Então temos aqui a explicação de como é que foi a criação da mulher. Nós vimos aqui que Deus criou o homem e a mulher, imagem e semelhança dele, ele criou, deu-lhes uma responsabilidade. Isso foi o plano geral que foi explicado em Gênesis 1. Gênesis 2, isso começa a explicar o que aconteceu nesta criação. Como é que o homem foi criado? Foi criado de barro, Deus soprou das suas narinas e foi dado vida. Começou a ver que todos os animais tinham pares, tinham o macho e a fêmea, e ele estava a dar os nomes aos vários animais. De repente, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de uma companheira. Esta palavra ajudadora quer dizer uma frente ou uma cara ou uma outra parte de igual capacidade ou de igual poder. É como se fosse o outro lado da moeda. A cara, a face, quem está perante ou diante, ou o outro lado da moeda. Quer dizer esta palavra ajudadora. Então, quando está a dizer ajudadora, não é alguém que está ali a servir, homenzinho, o que é que tu queres? Como é que eu posso servir? Não é esse significado. Agora, homens, eu sei que isso é difícil engolir, porque nós gostamos de ser servidos, não é? Mas mulheres, a forma que vocês foram criadas não foi para ser aquele ajudadora serviçal aos homens. Foi para ser o outro lado, a outra face de igual poder, de igual missão, ajudadora, companheira, parceira. Amém? Amém. Aleluia. Uma mulher está em fogo aqui. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Foi tirado de dentro, tem a mesma característica do homem. Não significa que é igual ao homem, mas foi tirado do homem. Não significa que é inferior ao homem, porque foi tirado do homem. Quando tu tens um dedo, só porque é mais pequeno do que a mão, significa que é inferior em poder ou importância? É? É inferior em tamanho, mas experimenta tirar aquele dedo. Faz falta. Faz falta o dedo. Então, só porque é diferente, não significa que é menos importante. Seguindo em frente. Quando houve o pecado, quando homem e mulher aceitaram a tentação que nós vimos em Gênesis 3, e eles optaram por não seguir o plano perfeito do Criador e seguir o seu próprio plano, a sua própria ideia, ambos tomaram a maçã, ambos tomaram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vemos que, por causa desse desvio do plano perfeito do Criador,
começou a haver um plano desviado, um plano horrível, um plano que levou à queda da humanidade. Levou ao estado em que nós estamos hoje, em que está tudo virado de pernas para o ar. Em que nós vemos que só porque nós, como a humanidade, homem e mulher, tomaram a decisão de rejeitar o plano perfeito do Criador, o plano maravilhoso do Criador, nós escolhemos de ir num caminho desviado do plano perfeito. Vamos ler esta passagem em Gênesis 3. Saltando para a parte de frente, que Deus agora está a julgar ou a trazer quase uma sentença de, ok, por causa desta decisão que tu tomaste de seguir o teu próprio plano, e só vamos focar, e não vamos focar no serpente, nem vamos focar no homem, vamos focar somente na parte da mulher, porque hoje estamos a falar acerca de mulher de Deus. Então, o versículo 16 diz assim: e a mulher disse Deus, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, por causa desta escolha da parte do homem e da mulher, Deus está a dizer, por causa da vossa escolha, o fruto da vossa escolha é este. Vai começar a haver dor na vossa vida. Obrigado, mãe. Vai começar a haver dor na vossa vida. Angústia, ansiedade, estresse, preocupação. Vai começar a haver esta dificuldade de ter paz. Vai até haver dor em relacionamentos e dor ao ter filhos. Esse foi a descrição do caminho que principalmente que a mulher ia sofrer por causa da escolha, do desvio do plano de Deus. Agora, isto não é o plano de Deus. Isto é o fruto da escolha errada da humanidade. O plano de Deus é que não haja dor. Amém? O plano de Deus é que não haja tristeza. Amém? O plano de Deus é que mesmo ao ter filhos não haja dor. Imagine isso. Se isso foi o plano de Deus, então, mulheres, vocês passaram por grandes dores ao ter filhos. Imagina, se não houvesse pecado, se não houvesse pecado inicial, primordial, não havia dor ao ter filhos. Porque isso veio por causa da escolha de um desvio do plano original. A ansiedade, a preocupação. E depois há aqui esta outra parte, que é, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E há esta dependência que nós vemos, há esta talvez uma fraqueza sobre as mulheres. Mas se a primeira parte não é o plano de Deus, então também a segunda parte não é o plano de Deus. Amém? Então a subjugação da mulher não é o plano de Deus. Se a primeira parte de não haver dor, não haver ansiedade, não haver preocupação, não é o plano de Deus, então também a subjugação masculina sobre as mulheres não é o plano de Deus. Não é o plano de Deus. Porque está aqui a dizer que isso foi reflexo da má escolha da humanidade logo no início. Infelizmente, agora eu vou andar assim em terra minada. Infelizmente, na igreja, também temos visto essa subjugação da parte das mulheres. Agora ficou esse silêncio. E até há movimentos no seio da igreja que agarrem versículos bíblicos como bandeira para defender a subjugação da mulher na igreja. Mas se a mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus, foi criada com a mesma responsabilidade divina dada por Deus,
tendo o mesmo poder que o homem tem, quem somos nós de trazer subjugação sobre as filhas de Deus? Então vamos lá explicar. Eu só vou agarrar em 2 textos que normalmente são usados, textos bíblicos que normalmente são usados para defender esta subjugação da mulher na igreja. A subjugação talvez é uma palavra muito forte. Essa limitação do florescimento das mulheres na igreja. Normalmente usam vários versículos, mas eu só vou focar em 2 versículos hoje, para demonstrar que talvez estes versículos estão a ser mal interpretados. Quando nós interpretamos a Bíblia, nós temos que ver sempre que a Bíblia é inspirada por Deus, dada a homens de várias culturas, de várias profissões, de várias educações diferentes, e aquela palavra é dada por Deus e depois, ao escrever, aquilo vem com algum filtro humano, não é? Todos os autores de todos os livros da Bíblia são homens. Não houve nenhuma autora, mulher, que escreveu nenhum livro da Bíblia. Então, logo ali há um filtro. Quando nós vemos como é que Mateus descreve Jesus, é completamente diferente da forma que João descreve a mesma pessoa. Por causa do filtro cultural, filtro educativo, filtro profissional que Mateus tem. Ele recebe uma revelação do Espírito Santo acerca da vida de Jesus, olha para Jesus, porque é um evangelho chama ocular, um evangelho que é alguém que viu Jesus e escreveu, mas depois passa por um filtro humano. Então nós temos que tomar isso em conta quando nós lemos textos bíblicos. Outra coisa que nós temos que tomar em conta é a cultura em que aquele texto foi escrito. Como é que aquele texto insere naquela cultura, naquela época? Também nós temos que analisar, quando nós estamos a analisar versículos bíblicos, o texto antes, os versículos antes e os versículos depois. Temos que também ver como é que esse versículo não é um versículo isolado, mas é um versículo que tem um contexto. Também nós temos que ver que aquele versículo, aquele contexto, está inserido num contexto maior. Até tem referências em outros lados da Bíblia, que nós chamamos as referências cruzadas, de que aquele versículo liga com outros lados, porque toda a Bíblia complementa-se a si própria. Então, quando nós estamos a agarrar num versículo, nós temos que ter muita atenção como é que nós agarramos naquele versículo e defendemos uma posição sobre aquele versículo. E também, muitas vezes, especialmente quando se refere a cartas escritas por apóstolo Paulo, também por apóstolo Pedro e apóstolo João, quando foram escritas cartas unilaterais. O que é que isso quer dizer? É que, imagina que tu estás ao telefone e tu estás a falar com alguém. E a minha esposa está ao meu lado e ela ouve coisas que, eu começo a falar de uma certa forma ao telefone. Ela pode achar que eu estou a chatear ou estou a ir, mas ela não sabe o que é que está a passar no auscultador, o que é que eu estou a ouvir. Ela não sabe o outro lado da conversa. Ela só sabe o que é que eu estou a falar. Quando nós agarramos em cartas direcionadas a certas igrejas, o que é que essas cartas são? São revelação de Deus, dado ao apóstolo Paulo, passando pelos filtros que o apóstolo Paulo tem, para uma igreja que está a passar por certas situações, certos problemas, talvez, em que nós vemos a conversa de Paulo para essa igreja, mas nós não vemos a carta ao contrário. Não há nenhuma carta dos Coríntios ou dos Romanos para Paulo. Há a carta de Paulo para os Coríntios. Ok? Conseguem entender? Então temos que entender todo o contexto
à volta de um versículo bíblico antes de tornar aquilo como uma posição da nossa vida, algo que nós defendemos. Senão podemos estar a ver a coisa de um ângulo um bocado diferente. Então vamos iniciar com Efésios 5. A maior parte dos homens gosta de começar em versículo 22. Mas nós não vamos começar em versículo 22. Nós vamos começar em versículo 21. Porque o versículo 21 é a chave para tudo o resto. Diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo entregou por ela, para santificar e purificando-a e lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do corpo. O que eu tenho ouvido na minha caminhada da igreja é que a mulher tem que estar em submissão ao homem e o homem é a cabeça da mulher, por causa destes versículos. Entendendo a chave que é o versículo 21, primeiro nós temos que entender que Deus está primeiramente a dizer que nós temos que estar todos sujeitos uns aos outros em primeiro lugar. Esse é o que é a chave para todos os outros versículos. Os versículos seguintes são versículos que vão completamente contra a cultura daquela época. Porquê? Porque naquela época as mulheres não tinham direitos alguns. Não tinham direito de ter qualquer propriedade, de ter qualquer bens, não tinham direito de ter negócios, não tinham direitos nenhuns. Então a submissão para a mulher era quase uma redundância. Era, ok, lembra-se que há esta cultura em que a mulher é submissa. Foi só mais ou menos uma lembrança. O que é conflituoso neste versículo é a parte que fala acerca do homem. Porque o homem, quando tinha uma mulher, tinha mais um pedaço de propriedade. Não tinha uma companheira, não tinha uma outra face, não tinha uma ajudadora, tinha uma propriedade. Por isso que a mulher não podia ter propriedade, não podia ter direitos. Então, quando está aqui a falar para o homem, atenção homem, esta mulher tu tens que cuidar, tal como Cristo cuidou da igreja. O que é que Cristo fez? Entregou a sua própria vida para a igreja. Então, ele está a dizer, algo que é completamente contra a cultura é um homem dar a sua mulher para a sua propriedade. Não, dar a sua vida para a sua propriedade. Isso era impensável acontecer. Um homem, um marido, entregar a sua vida para a sua mulher. Então Deus está aqui. Eu acredito que aqui nesta passagem está a trazer alguma correção para a igreja de Éfeso. Ao mesmo tempo está a ensinar a igreja de Éfeso e a igreja cristã mundial intemporal que é necessário que haja esta igualdade, se eu posso assim dizer, de responsabilidade, igualdade perante o Senhor, de sujeitarmos-nos uns aos outros, entregando a nossa vida para a nossa companheira, cuidando da nossa companheira, tal como nós estamos a cuidar da nossa própria vida. Não está propriamente a dizer que as mulheres têm que estar rebaixadas, inferiores a... Eu não acredito que esta passagem está a dizer isso.
Está a ensinar como é que funciona o reino de Deus. Ok? Eu disse que eu ia abordar somente 2 temas que normalmente na igreja é defendido esta subjugação da mulher. O segundo é que a mulher tem que estar calada e não pode ter qualquer lugar de liderança na igreja. Eu tenho ouvido muito isso. Eu tenho tido grandes discussões com outros pastores por causa desta posição. É uma posição que eu entendo que alguém pode dizer isso por causa destes versículos bíblicos que nós vamos ler agora, mas, novamente, nós temos que entender toda a história. Temos que entender todo o contexto que está aqui referido. Então, 1 Coríntios 4, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua de interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, quando muito 3, por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro estiver assentado, foi revelado alguma coisa, cala-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos de profeta que estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas na igreja, porque lhes não é permitido falar. Mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos. Porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentro de vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconhece as coisas que vos escrevo, são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignora. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Agora, se nós agarramos neste versículo e se nós dizemos, por causa deste versículo, Paulo é tão claro que a mulher tem que estar calada, não pode manifestar a sua voz na igreja. Então eu pergunto-me, porquê que o apóstolo Paulo tinha tantas mulheres à sua volta que eram fundamentais na edificação da igreja e da obra de Deus? Havia apóstolas, havia diaconisas na primeira igreja, havia profetas, havia pastoras, havia mestres da palavra. Se isso acontecia em todo o mundo conhecido, por causa do ensinamento e da influência que Paulo estava a ter nas igrejas, então por que ele ia escrever isto no livro de Coríntios? Ele está a contradizer tudo que ele já edificou? Isto parece muito confuso. Isso parece que ele está a abordar um tema de como ter ordem num culto que estava desordenado, que estava confuso. Ele está a falar especificamente para uma igreja, para uma situação em concreto, para uma situação que precisava de uma orientação. Ao meu ver, dado a tudo que eu já falei antes, dado o contexto geral, dada a cultura geral, em que naquela altura a igreja cristã era completamente contra a cultura. Eles estavam inseridos no Império Romano que não havia igrejas. Havia cultos a deuses, principalmente ao imperador.
E depois vem a cultura judaica que tinha cultos religiosos, mas naqueles cultos religiosos as mulheres não eram permitidas a entrar dentro do templo. Não eram permitidas a celebrar o culto em conjunto com o seu marido. Não era proibido, não era permitido isso. Então, quando a igreja surge, homens começam a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mulheres começam a aceitar Jesus como seu Salvador, começam a ver que isto não faz sentido nenhum, nós estamos separados. Nós estamos em oração em conjunto, vamos estar em conjunto. Quando Pedro estava preso, o anjo do Senhor veio, libertou a Pedro. A igreja estava reunida em oração. Ok? Era só homens. Por quê? Porque quem atendeu a porta não era um homem, era uma mulher. Então aquela reunião de oração não era só para homens, era uma reunião de oração mista. Se nas primeiras semanas, primeiro ano da igreja, já havia essa mistura, então aqui, ao dizer que as mulheres têm que estar caladas numa celebração religiosa, eu acho, por mim, e aqui que eu entendo por este texto, é que isso foi uma correção pontual sobre uma situação que estava em desordem. Ok? Então, se nós vemos que as mulheres eram tão importantes, são tão importantes para Deus, eram tão importantes para Paulo, nesta situação que nós falamos da igreja, vamos só realçar a importância que a mulher tem na Bíblia. Primeiro, Eva, a mãe de toda a humanidade. Focamos muitas vezes somente na queda de Eva, na situação em que Eva deu asa à tentação, caiu em tentação, mas o homem também caiu em tentação. Eva foi abençoada por Deus, sendo mãe de toda a humanidade. Logo a seguir, Sara, mulher da fé. Nós focamos muito em Abraão, o pai da fé, mas a mãe da fé estava ao seu lado. A Bíblia fala que ela é a mulher de fé. Rebeca, o exemplo da obediência, esperou para cumprimento da palavra de Deus. Raquel, exemplo de paciência, mesmo quando Jacó tinha que esperar 7 anos a mais, estava ali a cumprir a palavra de Deus. Joquebed, talvez muita gente não sabe quem é Joquebed, a mãe de Moisés, acreditou que Deus tinha um plano para Moisés e queria ousadamente desafiar Faraó e salvar Moisés, que salvou em torno todo o povo de Israel. Raabe, nós conhecíamos a Raabe ser a prostituta, mas a Raabe está na linhagem do próprio Jesus, porque ela teve uma visão que ela tinha que alinhar com o propósito de Deus, para ver o propósito de Deus realizado através da sua vida. Débora, primeira juíza e guerreira. Mas as mulheres não podem, têm que ficar em casa, não podem agarrar na arma, não podem ser Mas a Bíblia explica claramente que Débora era uma juíza, então ela fazia juízo entre conflitos que envolviam homens, não era somente crianças, não era somente entre mulheres, era na nação de Israel, então entre tribos, entre povos diferentes, Débora era uma juíza. Muitas vezes hoje em dia é ensinado que como a mulher não pode ter cargo de liderança na igreja, pode somente ensinar crianças. Por isso que muitas vezes há muitas mulheres no ministério infantil e não há mulheres pastoras. Por causa desse engano. Mas nós vemos que a própria Débora foi usada como uma juíza numa nação, resolvendo casos entre homens, mulheres, tribos inteiros. Então nós temos que ver se talvez nós estamos a construir algo que ainda está desviado. Ana, mãe de Samuel, mulher consagrada a Deus, intercessora, clamar pela salvação e a provisão de Deus. Ruth,
mulher poderosa de Deus, linhagem de Jesus. Mas não era do povo de Israel. Mas dizia, eu vou ficar ao pé da minha sogra, eu vou estar aqui, eu vou ser fiel. Exemplo de fidelidade. Esther, uma mulher num povo estranho, a cultuar deuses estranhos, levantada para ser rainha, graciosa, que fica na brecha como intercessora para salvar uma nação inteira por causa de uma mulher. Não foi por causa de um homem, foi por causa de uma mulher que se levantou. Depois de ir para o Novo Testamento, começamos logo com Maria. Mulher que o anjo disse, graciosa és tu. Mulher cheia de graça, que deu à luz ao Salvador, que cuidou do Salvador ao longo de 30 anos da sua vida, antes da sua morte. Mulher de exemplo, Maria Madalena. Mulher que estava grata. A Marta. A Maria de Betânia. Nós vimos que ela derramou o perfume sobre os pés de Jesus, uma adoradora. E depois na igreja nós podemos dizer, mas isto é só até a igreja, mas depois a igreja não menciona mulheres. Mas como eu disse antes, para a igreja primitiva as mulheres eram fundamentais. E não eram somente para servir, era para também ter cargos de liderança dentro da igreja. Nós vemos o exemplo da Priscila, que diz que a Priscila era mestre da palavra, ensinou os outros a palavra de Deus. Depois vimos aqui Dorcas, que era mulher de negócios. Então vimos aqui que a mulher tinha negócios na primeira igreja, tinha bens. Mesmo era contra a cultura que as mulheres naquela altura não eram permitidas a ter bens nem negócios. Depois temos aqui a Fíbe, que era a diaconisa, e a Júnia, que era apóstola. Assim, isto está tudo explicado na palavra de Deus. Que a mulher tinha, quando a Bíblia foi escrita, lugares de referência, lugares de evidência. Então, se nós, homens, como eu falei semana passada, temos que tomar o nosso lugar, nós temos que fazer lugar também para que as mulheres tomem o seu lugar. Porque as mulheres, nesta geração, são extremamente necessárias. Não somente para, como nós homens, para ser o exemplo para esta nova geração, de não entrar em violência, não entrar em desvios do plano de Deus, mas para também cuidar desta nova geração que está a levantar, ensinar as mulheres mais jovens como serem mulheres de Deus. Amém? Então, se nós vemos estes exemplos na palavra de Deus, de mulheres de Deus, eu também tenho ouvido que eu não assumo o meu lugar ou o meu papel de mulher, de ministério, porque ainda não foi me dado lugar para tal. Ainda não foi dado a autorização ou o pedido ainda não foi feito. Eu tenho ouvido muito esta desculpa em termos das mulheres não assumirem o seu lugar, tanto ministerialmente, como também nas suas famílias, como mulher de Deus, porque o meu marido tem que dar autorização para fazer. O meu pastor tem que dar autorização para fazer. Mas, na minha leitura da palavra, quando eu leio Mateus 28, versículo 19, é que todos nós sabemos que isto é a grande comissão dos seguidores de Jesus. Nesta grande comissão, eu não vejo qualquer tipo de referência a dizer, vocês homens comecem a fazer isto e depois vocês homens têm que dar autorização e convidar as mulheres para também fazer igual forma. Eu não vejo isso. Podem pôr Mateus 28, versículo 19, se faz favor. Eu sei que estou a soltar aqui um pouco os apontamentos. Mateus 28, 19. Conseguem pôr? Porque eu acho que nós precisamos de ler isto em conjunto.
28:19. Já está? Então, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome dos Pai, Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis aqui que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu não vejo isto no masculino, eu vejo isto assim no plural. Ok? Eu não vejo que Deus está a dizer, homens, vão à frente, ser tu líder, e depois convida as mulheres para fazer parte, se houver um lugarzinho para elas ocupar. Mas infelizmente, na igreja nós temos estado a ver esse tipo de, talvez não verbalizado, mas atitude latente no nosso coração. É dizer, nós temos que fazer porque nós somos os homens. Mas aqui a responsabilidade está sobre toda a humanidade, todos os seguidores de Deus. Tal como a responsabilidade sobre a humanidade de ir, multiplicai-vos e sujeitai a terra, é sobre o homem e a mulher de igual forma, porque ambos têm o mesmo poder, têm a mesma responsabilidade. Aqui a grande comissão, que é um reforçar da comissão que Deus deu a Adão e Eva, Deus está a agarrar quase nas mesmas palavras. E Ele está a dizer, ide, homens, ide, mulheres, ensina, fazei discípulos, faz a obra. Então, tanto o homem como a mulher têm uma responsabilidade e não é necessário pedir permissão para cumprir essa responsabilidade. Porque se Deus Altíssimo dá esta comissão sobre todos os seus seguidores, não somente Ele dá uma ordem, mas com essa ordem vem o seu poder, a sua capacitação. Então nós, homens, temos essa responsabilidade e vocês, mulheres, têm essa responsabilidade e capacitação sobrenatural de Deus para cumprir a vossa missão. Amém? Aleluia. Assim, há mais de que 100 anos, 150 relativamente anos, em que nós temos ouvido muito falar destes direitos de igualdade entre os homens e as mulheres. Assim, nos Estados Unidos houve uma grande revolta, trazendo esse entendimento, é necessário haver direitos de igualdade. E nós podemos dizer, ok, todo mundo depois veio atrás disso, trazendo os direitos de igualdade das mulheres perante os homens. Mas estes direitos iguais já vinha desde o início da criação. Já vinha, Deus já tinha explicado isso. Mesmo na lei, Ele já tinha explicado que era necessário haver direitos, que a mulher tinha direito sobre o seu próprio corpo, sobre o seu ventre, não o homem. Eu explico isso em Salmos. Em Deuteronômio fala acerca da mulher tinha direito de vestir-se de diferente forma de que a forma que o homem veste. Não tem que ser igual, não deve ser igual. Em Deuteronômio a lei fala acerca disso, que há uma diferença, há uma forma diferente de agir. Até fala acerca do direito de desenvolver negócios, o direito de serem tratados com justiça, de terem propriedades, educação, até de casar com quem queriam casar, dentro das normas de Deus. Se na palavra de Deus, desde o início, fala acerca dos direitos que a mulher tem, quando nós dizemos que, ok, Jesus, quando ofereceu a si próprio e na cruz ele diz que está consumado, e depois ele agarra nessa autoridade que foi dada pelo Senhor para esse momento da cruz. Depois de ressurreto, ele diz, toda a autoridade nos céus e na terra é me dada, por isso, ide pelas nações. O que é que ele está aqui a fazer? Ele está a libertar a humanidade masculina e a humanidade feminina da prisão do pecado, do desvio do plano de Deus. Em outras palavras, ele está a dizer, por causa desta obra que eu estou a realizar na cruz, ao aceitarem-me como Senhor e Salvador, vocês estão a entrar num novo caminho,
caminho de restauração de todas as coisas, em que realmente nós podemos dizer que o céu invade a terra. E qual é esse modelo do céu que invade a terra? Não é um modelo em que a mulher está subjugada, mas é o modelo em que nós vivemos no início da criação. No início que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e deu-lhes responsabilidade, deu-lhes tarefas, deu-lhes poder, em que ambos eram iguais, mas diferentes. Quando há essa restauração de todas as coisas, nós somos confrontados com a cultura celestial numa mentalidade humana, em que muitas vezes nós agarramos em certos versículos, certos chavões, para defender posições que não são de acordo com o plano inicial do Criador. Nós temos que voltar ao plano de Deus. Tanto homens, nós temos que voltar ao plano de Deus, tal como eu ensinei semana passada, em que é um desafio forte para a minha vida e para a vossa vida, mas mulheres têm que voltar para o plano de Deus. O plano e o chamado e a responsabilidade que Deus colocou sobre a vossa vida, sendo mulheres de Deus. Deus deu-vos a autoridade, o chamado, a responsabilidade e também o poder. Só porque a palavra diz que vocês são vasos mais fracos, não significa que são vasos de menos valor. Nós podemos ter um vaso de plástico, ou podemos ter um vaso de vidro. É mais fácil partir um vaso de vidro do que um vaso de plástico. O que é mais fraco? Um vaso de vidro? Sim, porque parte-se mais facilmente. O que é mais valioso? De vidro. O que tem que ser estimado com mais cuidado? De vidro. Quando a palavra diz que vocês são vasos mais fracos, não significa que são vasos inferiores, de menos qualidade, de menos importância. Não. Está a dizer que vocês têm que ser estimados de uma forma mais cuidadosa, porque são mais frágeis. E essa é a grande responsabilidade que nós temos como homens. Também é a grande responsabilidade de vocês como mulheres. De valorizar o de bom que vocês têm. Criadas à imagem e semelhança do Altíssimo. Capazes de ser mães de uma geração. Referências para mulheres mais jovens. Por causa da forma que vocês veem o mundo, agem, falem. Como é que vocês são é um exemplo. Então, isso é aquela transformação que tem que acontecer na nossa identidade. Aleluia. Muitas vezes as mulheres ficam num modo de sobrevivência até que qualquer coisa vai mudar. Nós homens também passamos por isso. Nós homens também temos sonhos, temos desejos, temos ambição. E muitas vezes nós entramos em modo de sobrevivência, mas o modo de sobrevivência do homem é ligeiramente diferente do modo de sobrevivência da mulher. Mas ambos não estão a cumprir o seu propósito. Tal como nós falamos semana passada, nós homens temos que nos despertar para cumprirmos o nosso propósito do Senhor. Vós mulheres também há necessidade de despertar para cumprirem o propósito que Deus colocou sobre as vossas vidas. Amém? Isso foi muito fraco. Eu sei que já vai avançada a hora e que o estômago está a falar talvez mais forte que a mente, mas eu acho que nós precisamos de contemplar sobre isto. Aleluia. Ao longo da minha vida, eu sou grato, profundamente grato, por várias mulheres que têm marcado a minha vida. Principalmente a minha mãe, claro, marcou a minha vida de nascimento, mas também ao dar ensinamento de que é um caráter de Deus. Ao longo da minha vida, cresci com
várias mulheres na minha vida. As minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs biológicas, 2 irmãs adotivas. Todas elas marcaram profundamente a minha vida. Sou grato a seu exemplo, ao seu cuidado, perseverança na fé. A minha esposa, que celebramos 23 anos de casado, 25 anos de compromisso juntos. É uma alegria, nós crescemos juntos. Mas Deus trouxe como a mulher da minha vida, em que eu não sou completo sem a sua presença na minha vida. É aquele outro lado da moeda, que nós somos bem diferentes, graças a Deus. Mas é aquele ferro aguça o ferro, aquele ajudar a progredir. Selma estava a dizer, para ter um café com a Sílvia, é verdade. Um momento com ela vai transformar a tua vida. É verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Agora imagina viver com ela. Glória a Deus. Estou no céu. Mas é importante honrar as mulheres que estão à nossa volta. Não tomar de ânimo leve. Há mais algumas mulheres que eu queria destacar aqui na igreja, que eu estou mesmo muito grato por serem mulheres de Deus, mulheres de referência, mulheres que têm estado a caminhar comigo durante mais de 20 anos. Algumas mais de 30 anos. E é incrível ver a dedicação, ver o poder do Espírito Santo, a unção sobre as suas vidas, ver como elas são mulheres de Deus. E agora eles nem estão aqui na sala, mas eu vou destacar na mesma. Eu queria destacar a Vera e a Mildred, que para mim são irmãs mais velhas. Irmãs que as minhas 2 irmãs mais velhas estão longe e elas estão perto. Há 33 anos que eu conheço, que andamos juntos, que há uma honra recíproca entre uns aos outros. São 2 mulheres que eu destaco com grande gratidão no meu coração. Eu podia destacar todas vocês, mas quero destacar só mais 2 mulheres que têm sido também irmãs mais novas para mim, que têm sido um exemplo, uma ajuda, têm sido amigas, têm sido aquele suporte da minha vida, têm sido companheiras da nossa família. E quero destacar a Sofia e a Selma, que têm sido mulheres de Deus. Mulheres valentes, guerreiras. Mulheres ungidas pelo Altíssimo e capazes de serem mães desta geração. E há mais de 20 anos caminhamos juntos. E para mim não tenho palavras para agradecer, mas só quero honrar e dizer obrigado por não desistir. Estar junto, ser amigo, ser amiga, ser companheiros nesta batalha. E a igreja é isto. É quando nós conseguimos ver Deus uns aos outros. Ser ministros de reconciliação. Não deixar que haja brechas de divisão, de contendas, de coisas entre nós. Sermos ministros de reconciliação. Homens tomar o seu lugar sendo um homem de Deus. Mulheres tomar o seu lugar sendo uma mulher de Deus. E ambos caminhar juntos para o reino de Deus se implementar aqui na terra. Um reino de sacerdotes. Reino de quem fica na brecha entre 2 realidades. Uma realidade celestial, que nós vemos reflexo no Éden, e uma realidade terrestre que está tudo virado de pantanas, que nós temos de dizer, Deus tem misericórdia, ajuda-nos a ser uma voz nesta geração. Tantas mulheres precisam de ser essa voz, como nós homens precisamos ser essa voz nesta geração. Que o teu reino venha, que seja feita a tua vontade, aqui nesta terra, como é no céu. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus, Tu és bom. E o Teu plano é perfeito, Senhor.
Louvamos o teu nome, Senhor. No teu lugar, somente levanta uma adoração a Jesus. Dá graças a Deus pelo seu plano perfeito sobre toda a humanidade. Como Ele tem um plano bom, perfeito. Só diz obrigado, Senhor. Diz as tuas palavras, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos, ergue a tua voz e diz obrigado, Deus, porque tu és bom, Senhor. Deus, transforma o meu entendimento com a tua realidade, Senhor. Com a tua vontade perfeita, Deus. Transforma-me, Senhor. Aleluia, Senhor. Provavelmente ao longo desta manhã, ao longo desta pregação, eu toquei alguns nervos, talvez algumas traumas do passado, algumas situações que foram dolorosas a aceitar, talvez alguma subjugação que vocês passaram ao longo da vossa história, a vossa caminhada com Deus, a vossa caminhada, talvez até em casa, talvez pelo marido, pelo pai. E nesta hora, se houve alguns nervos que foram tocados, é o Espírito Santo que estava a tocar no vosso coração. E eu desafio-te a abrir o teu coração nesta hora. E deixa que o Espírito tenha livre acesso para curar e para reconstruir de acordo com o seu plano perfeito tudo que foi danificado. Então fecha os teus olhos no lugar onde tu estás e convida o Espírito Santo nesta hora para fazer este trabalho de transformação do vosso coração e do vosso entendimento. Ele só vai agir se tu o convidares. Ele bate à porta e espera que nós abrimos a porta para cear connosco e entrar em comunhão. Então, se ao longo desta manhã ouviste o bater, o convite de Deus para entrar em lugares um pouco mais profundos em comunhão, então abre a porta. Eu desafio-te, irmão, irmã, abre a porta do teu coração e deixa que Jesus entre. Deixa que Jesus cura, restaura. O primeiro passo dessa restauração é de uma forma consciente e racional libertares perdão sobre as situações de mágoa ou de trauma que passaram da tua vida. Tu não tens que sentir que a situação está resolvida. Tu não tens que sentir razão. A única coisa que Jesus te pede hoje é que, se tu estás a identificar áreas da tua vida de mágoa ao longo desta manhã, e ao convidar Jesus para entrar, a única coisa que Jesus pede é que tu largas. É que tu largas a razão. É que tu perdoas. Como é que isso se faz se eu não sinto? Deixa sair as palavras da tua boca antes de houver um sentimento. Diz mesmo: Deus, eu perdoo esta situação. E nomeia. Diz: Deus, eu perdoo. Quando nós perdoamos, nós libertamos o perdão sobre a nossa vida. Nossa vida é liberta. É restaurada pelo poder do Espírito Santo. As memórias que tu tens tido, que te veio à tua mente agora mesmo, são memórias em que é um convite, é um bater à porta de Jesus no teu coração, em dizer: lembras disso? Eu posso entrar, eu posso tocar, posso curar, posso restaurar. Jesus está a trazer à tua memória agora mesmo todas estas situações em que talvez havia formas de ensino que sentiste uns laços à tua volta, uma subjugação sobre a tua vida. Hoje mesmo quero declarar liberdade sobre a tua vida em nome de Jesus.
Que seja feita a vontade de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Deus te fez uma nova criatura, eis que as coisas velhas já passaram e tudo é feito de novo. A novidade que Ele fala é do plano perfeito do Criador para a tua vida. Então assume essa identidade como uma filha do Altíssimo, co-herdeira com Cristo Jesus, criada à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Assume essa identidade, minha irmã. Hoje de manhã, assume essa identidade sobre a tua vida. Diz aqui, eu sou criada à imagem e semelhança do Altíssimo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou uma filha amada. Declara isso, mesmo que seja somente em fé. Mesmo ainda não sentires, as palavras de fé vão construir uma realidade à tua volta. Deixa estas palavras de fé serem declaradas da tua boca. Já não há mais lugar para insegurança, para medo, porque tu és uma filha do Altíssimo. Tu és criada à imagem e semelhança de Deus. Não tens que esperar por um convite para desenvolver algum tipo de atividade espiritual. Tu tens um chamado, um propósito do Altíssimo. Tu tens uma grande comissão sobre a tua vida de ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, vai. Não tens que esperar mais. Tu tens a capacidade, se tens o chamado, tu tens a capacitação. Aleluia, Deus.